paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos preparando professores, aonde todo professor também é um aluno, porque nós entendemos que você só pode ensinar enquanto você estiver aprendendo. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que tem estado conosco todos esses anos, todo esse trimestre, né? Nós já estamos aí nos encaminhando para a penúltima lição, é esta de número 12, a próxima já é a 13, a nossa última lição, e nós já estaremos iniciando um novo trimestre. Então, obrigado por estar conosco, pela sua parceria, pelo seu like, pelos seus comentários, que o Senhor te abençoe e enriqueça a sua vida. E nós estamos aqui firmes, falando do Senhor Jesus, ok? E deixa eu dizer para você, nós temos ali o nosso perfil no Instagram. Se você quiser, ali no Instagram, nós trabalhamos com dicas, nós trabalhamos mais voltado para a preparação da aula, nós temos uma série de vídeos, reels, posts, né, voltados para essa questão da preparação da aula, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, nos acompanhe, tem o nosso Pinterest, onde nós postamos todos os dias a leitura bíblica em classe, né? Tem o nosso Facebook também, tem nosso material. Então vá lá, nos acompanhe, conheça também as nossas redes sociais. E a lição de número 12, ela vai estar encerrando esta parte de introdução, nesses lampejos de livro por livro que nós estamos utilizando, nós estamos passando. E a lição de número 12 vai falar sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. O nosso texto áudio encontra-se na segunda carta de João, no verso de número 3, tá? Segundo João 1 e 3, que vai dizer assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo João 1 e 3. E a verdade prática nos ensina assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o último bloco, né? O último bloco de estudo sobre os livros bíblicos, sobre cada dos livros das epístolas. E o que nós precisamos compreender sobre as epístolas? Que elas são uma coletânea de ensinamentos da base da vida cristã. Toda a parte de doutrinação cristã nós vamos encontrar dentro das epístolas, tá? Você vai pegar Atos, tem, Apocalipse tem, você vai pegar os evangelhos, tem, mas dentro das epístolas estão condensadas a ideia da doutrinação cristã. Então eu te convido para estar conosco. Pastor Douglas Batista, ele vai dividir esta lição em 3 pontos. No primeiro ponto ele vai dizer assim: como as epístolas paulinas nos instruem. No segundo ponto, ele vai dizer como as epístolas gerais nos formam. E em terceiro, ele vai colocar assim: as epístolas continuam a falar. Então, veja bem, aí nós já vamos entender que, de uma forma bem grossa, a grosso modo, as epístolas são divididas em 2 partes. Epístolas paulinas, certo? Que são num total de 13, e epístolas gerais, que são num total de 8. Lembrando que todo o Novo Testamento, ele tem 27 livros, certo? Então vamos fazer as contas. 4 evangelhos, certo? 4 evangelhos, mais um livro de Atos, mais um livro de Apocalipse, que não são considerados como epístolas, certo? Epístola, ela tem a ideia de uma carta oficial sendo enviada, uma carta pessoal sendo enviada, e nós vamos ver isso dentro
né, das nossas epístolas quando nós estivermos estudando hoje. Tá? Então, são 21 epístolas. Destas 21, 7 epístolas são escritas por autores diversos. Nós vamos ter Pedro, João, Judas, Tiago, certo? E nós vamos ter uma epístola anônima, que é a epístola aos Hebreus, certo? Esta nós não temos ideia de quem escreveu, nós temos muitas conjecturas, certo? Apolo, Barnabé, o próprio Paulo, que eu defendo esta tese também, até se você tiver dúvida, nós podemos aí conversar um pouco mais por que eu defendo a ideia paulina da escrita aos Hebreus, certo? Então nós temos aí as epístolas gerais, ou também chamadas de epístolas católicas. Por quê? A palavra católica, ela tem ideia de universal, ou seja, ela abrange toda a coletividade. E nós temos as epístolas paulinas, que é o que nós vamos focar no nosso primeiro tópico, certo? E nós vamos olhar a respeito das epístolas, que boa parte de tudo aquilo que está documentado ali não é revelação, é uma interpretação do que foi escrito no Antigo Testamento e naquilo que Jesus falou. As epístolas, elas vão o quê? Elas vão ser quase como comentários das palavras de Jesus. Vai haver revelações? Sim, haverá revelações, haverá instruções que não estão ali dentro do escopo do Antigo Testamento e também das palavras de Jesus. Mas boa parte de todo esse material é uma coletânea, é um comentário, é uma explicação de como aplicar na vida cristã tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Só para um exemplo, Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. Paulo vai falar isso aos romanos, Paulo vai falar isso aos gálatas, o escritor aos hebreus vai falar também. Então aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ver o Novo Testamento desossando o que é o viver pela fé, certo? Não é viver somente crendo que as coisas vão dar certo, mas existe ali toda uma explicação, toda uma conjuntura, a vida de dependência, a vida de crer, de obediência, fidelidade. Então a ideia do justo viver pela fé vai ser o quê? Vai ser expandida dentro das epístolas, e isso que nós vamos encontrar a partir do tópico 1. No tópico 1, o pastor Douglas Batista vai dividir em 4 assuntos, certo? As epístolas paulinas, que são universalmente aceitas. Por quê? Porque é o tema central. Não é que a carta, a epístola fale só disto, mas é o tema central destas epístolas. Compreendendo, irmãos, compreendendo e lembrando de tudo que nós já estudamos esse trimestre, que tudo que foi escrito por inspiração divina, ou seja, foi o Espírito Santo que conduziu cada autor a registrar aquilo que era necessário para o bom andamento da igreja, seja nos tempos de Paulo, seja nos nosso tempo. Então é muito importante nós termos esta visão, nós temos esta ideia, que terão muitos assuntos dentro dentro das epístolas, mas existe ali um tema central, algo que é o objetivo, que aquela epístola, aquela carta vai girar em volta, focando a ideia desta nova vida em Cristo. Então, falando dessas 4 divisões que o pastor Douglas Batista vai usar, a primeira divisão é a instrução salvífica, segundo, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas e instruções pastorais e pessoais. Então, veja bem, são 4 temas teológicos, certo? 4 áreas da teologia que nós vamos encontrar de forma geral, porque você vai encontrar a nossa teologia sistemática completa dentro
das cartas, do material de Paulo, certo? E dos outros apóstolos também. Mas para fim de didática, nós vamos usar essa divisão, tá? Quando nós falamos, né, a respeito das instruções salvíficas, nós vamos falar de uma matéria na teologia que se chama soteriologia, soter, certo? De salvação, logia de estudo. Então nós vamos estudar sobre a salvação. E aí nós vamos encontrar, né, dentro da soteriologia, da ideia de Paulo sobre a salvação, nós vamos encontrar 4 epístolas: Romanos, Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Estas 4 epístolas vão tratar exatamente do foco da salvação. Nós vamos encontrar muitos assuntos. Por exemplo, em Romanos, nós vamos também ter um esboço sobre a vida cristã, vida de fé, né? Nós vamos ter lampejos sobre o tribunal de Cristo, está tudo em Romanos. Mas Romanos ele foca, é um grande tratado sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, ok? Então o foco central de Romanos é falar sobre a salvação, é falar sobre essa dádiva de Deus, sobre como o Senhor nos salva. Nós usamos e gostamos muito de Romanos 8, certo? Todo Romanos 8 é um tratado da salvação. E qual um dos objetivos, vamos dizer assim, para aquela época de Romanos? É para que Paulo, falando aos romanos, a igreja de Roma, certo? Capital do império, ele conhecesse a visão paulina da salvação, do projeto de Deus para a humanidade, tá? E preparasse um pezinho para quê? Para que Paulo continuasse a sua viagem um pouquinho mais para frente, porque uma das ideias de Paulo, e isso fica bem claro ali aos Romanos, que era chegar na Espanha, tá? Então a carta aos Romanos tem 2 motivos quando escrita para aquela época. Primeiro, que os irmãos conhecessem a doutrina da salvação. Então, Paulo vai ser muito didático, desde o capítulo 1, explicando sobre a doutrina da salvação. Segundo, que Paulo, que não era conhecido, Paulo não estava em Roma, nunca passou por Roma, nunca viveu em Roma, a não ser no período do seu cativeiro, Paulo, ele deixa claro que ele quer chegar em Roma, para através de Roma ir até a Espanha, levar o evangelho, ok? Se ele conseguiu ou não, nós não temos biblicamente certeza. Historicamente, conta-se que ele chegou. Quando nós falamos de Gálatas para mim é uma carta muito enfática a respeito da salvação e da meritocracia da salvação, tá? Provavelmente, Gálatas foi escrita no período de Atos 15, tá? No período de Atos 15, entre a primeira e a segunda viagem missionária, quando teve aquele rebuliço a respeito da salvação, né? Se os gentios seriam salvos ou não. Então Paulo vai pegar a questão da salvação e vai deixar bem clara que a nossa salvação não está atrelada às obras, a nossa salvação está atrelada a Cristo, a sua conversão, a sua forma de viver, né? Nós vamos ver ali que Paulo, entre o finalzinho do capítulo 1, capítulo 2, ele vai deixar as marcas de um verdadeiro cristão, uma verdadeira conversão. Então Paulo, em Gálatas, vai mostrar que a nossa salvação está desatrelada às obras e principalmente às obras da lei. A igreja não está sujeita, né, ao aio. Paulo vai usar a ideia do aio, né? Fala aqui, ó, antes vocês estavam sujeitos a aios. Este aio, quem que era? Era como se fosse alguém, a palavra aio, né? No original grego é paidagogos, pedagogo, que tem a ver com aquele que ajuda a criança, né, no seu desenvolvimento intelectual. Então, quem que era esse aio? Era, entre aspas, um babá, certo? Que ensinava a lei, ensinava a crescer, se portar à mesa, certo? A ter uma vida, se preparar para a vida e essa vida social também.
Então Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, serviu o quê? Para preparar, para que houvesse uma vida adulta. Então, na ideia de Paulo, a vida cristã, certo? A vida cristã é uma vida adulta na fé, certo? Ele vai usar as ideias de Sara e Agar, o filho da livre, filho da escrava, entendeu? Para demonstrar a nossa grande liberdade em Cristo, a nossa vida cristã vivida através de Cristo, ok? E aí nós vamos chegar às cartas aos Coríntios, certo? A carta aos Coríntios, nós vamos achar muita coisa. As duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios são preciosidades, porque ali existe uma doutrinação para a igreja, certo? Existe uma boa parte de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, tá? O nosso relacionamento com os dons, a nossa vida, também vai pegar a vida cristã, a nossa vida devocional. Ali em 1 Coríntios que nós temos o texto da Santa Ceia, relacionamento de irmãos, mas tudo isso gera em torno do quê? Da salvação. Então 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai focar as questões da salvação, como ser salvo, como se manter salvo, como continuar vivendo esta vida de salvação. Paulo vai deixar muito claro que o Senhor, mesmo tendo nos predestinado, esta predestinação, né, é para a salvação. Todos estão predestinados à salvação, todos estão direcionados à salvação, mas fica a nosso critério escolher se queremos ou não ser salvos. Então, a ideia central de 1 e 2 Coríntios é demonstrar a nossa vida, certo? Tanto religiosa, porque Paulo vai focar as questões dentro da igreja de Corinto, tá? Para que nós possamos manter o nosso relacionamento firme com Cristo. Já o segundo tópico, a segunda divisão que Paulo vai usar, são as instruções a respeito de Cristo, ou cristologia, certo? Nessas questões, Paulo vai usar o quê? Paulo vai usar a igreja de Éfeso, Paulo vai usar a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, né, que também são as cartas da prisão, e vai nos mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Cristo, né, deixando bem claro que nós somos o quê? Em Efésios, ele vai deixar claro que nós somos família de Deus, nós somos comprados por Cristo. Ele deixa bem claro que a nossa filiação não é por obras, é um dom de Deus, algo que o Senhor faz a nosso favor e nós escolhemos se aceitamos ou não. Já em Filipenses, Paulo vai mostrar o que? O Cristo que desceu, certo? Se tornou a semelhança nossa, para quê? Para sofrer como nós, para entregar a sua vida por nós. E nisto já engata Colossenses, porque Colossenses vai mostrar o nosso a nossa convivência com Cristo. Efésios mostra o nosso alto lugar em Cristo, né? Colossenses mostra o nosso viver em Cristo e como que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, porque Cristo está lá. Então a igreja precisa estar sempre focada por Cristo, pensar em Cristo, viver em Cristo, repudiar as obras mortas, para quê? Para que Cristo possa habitar em nós, tá? Existem outros conselhos no meio? Existe, mas o cerne de Efésios, Filipenses e Colossenses é mostrar quem é o Cristo, que Ele é vivo, que Ele age, que Ele se entregou, que Ele deu-se por nós, para morrer por nós, para que nós pudéssemos viver para Ele. Isto é a cristologia de Paulo. Já na sequência, né, da nossa lição, vai falar sobre as nossas questões da escatologia, ou seja, vamos pegar aqui as instruções sobre as últimas coisas. Se você ler 1 e 2 Tessalonicenses, você vai ver que os irmãos de Tessalônica, eles tinham uma grande dúvida sobre a volta de Cristo, se ele já voltou, se ele voltaria, como seria, como procederia.
né? Eles estavam nervosos a respeito daqueles que morreram em Cristo, porque tinha uma falsa doutrina rolando lá na época dos Tessalonicenses, na época que Paulo escreveu, que aqueles que morreram, se Cristo voltasse, quando Cristo voltasse, eles não subiriam. Então Paulo vai deixar bem claro que nós não precederemos os que dormem vão ter uma honra acima de nós, por milésimos de segundos, eles vão encontrar a Cristo primeiro, porque o Senhor ressuscitará os mortos, depois arrebatará os vivos. Então os mortos serão ressuscitados, os vivos arrebatados, para irmos ao encontro de Cristo. Então existe ali, certo, uma ordem. E ali, isso em 1 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, Paulo vai tratar arduamente as questões do anticristo. E isso, irmãos, a igreja de hoje ainda tem dificuldades. Por quê? Muitos dos nossos irmãos, eu vou falar assim de novo, muitos dos nossos irmãos creem que o anticristo já está reinando hoje, certo? Não diga que eu não posso estar vivo. Paulo vai dizer que o espírito do anticristo, desde a época dele, já está vivendo, certo? Então, é o espírito, a preparação para a volta de Jesus. Mas o anticristo mesmo só surgirá após o arrebatamento, e junto com ele a marca da besta. Hoje, todas as marcas que falarem para você não tem a ver com a besta, é especulação humana. E quando o pastor Douglas Batista, não Paulo, né, vai ali pro quarto subtópico, que ele vai falar a respeito das instruções pastorais e pessoais, Paulo vai dar 3 cartas pastorais para os seus 2 filhos na fé, Timóteo e Tito. E qual que é a ideia? A ideia é instruir os novos obreiros, certo? É focar os seus olhos na formação de novos obreiros, a instrução de novos obreiros, o crescimento da obra, desenvolvimento da obra, para que a obra atinja ali, né, todas as pessoas. Você vai ver que quando você estiver estudando, que Paulo vai dizer para Tito, repreende os mais velhos, tá? Mas repreende os mais velhos como fosse o teu pai, como fosse o teu avô, para que você não se ensoberbeça sobre eles, mas vai lá com mansidão, com amor, com carinho, e se precisar, repreende, mas com amor, tá? Lá em Tito, Paulo vai deixar claro por que Paulo colocou Tito ali naquela igreja, para que Paulo colocasse em boas ordens as coisas que não estão, para que Tito colocasse em boas ordens as coisas que já estão, como Paulo havia ordenado. Ou seja, é uma preparação, né? E a igreja moderna, certo? Ela precisa voltar a esta preparação. Vamos fugir dessa ideia de mentoria, essa ideia de coach que tem por aí, mas vamos focar na ideia de colocar alguém do lado. Timóteo andou com Paulo, Tito andou com Paulo, aprendendo com Paulo, e quando eles tinham dúvidas, eles escreviam e mandavam para Paulo, certo? Que era o obreiro mais velho que ajudava. Eu tive a honra de aprender com os obreiros mais velhos mesmo. Eu já era jovem e eles eram velhos. E hoje eu consigo me escapar de muitas situações de perigo por ter aprendido com eles. E é isso que Paulo vai colocar. E a carta de Paulo a Filemon, para mim é a única pessoal mesmo que aparece ali. Por quê? Porque Filemon era um amigo, uma pessoa que Paulo levou ao evangelho. E Paulo vai conhecer Onésimo, alguém que viveu com Filemon, mas deu prejuízo, roubou Filemon. É isso que nós compreendemos da carta. Então Paulo vai pegar essas 2 pessoas e ele vai uni-los em Cristo. Vai mandar Onésimo de volta, vai pedir que Onésimo tenha misericórdia. Então as cartas de Paulo são focadas nesses pontos. O pastor Douglas Batista, no segundo tópico, que ele vai falar sobre como as epístolas gerais nos formam, ele vai dividir em epístolas de Pedro, de João e as outras gerais. Deixa eu colocar tudo num bojo só,
porque elas vão formar mais ou menos como se fosse um único conteúdo, porque elas são escritas muito próximas uma da outra, certo? O que está acontecendo? Pedro vai focar na questão das perseguições, né? Aí no 1 Pedro principalmente, que a igreja está sendo arduamente perseguida. Existe uma grande perseguição, contenda, estão tentando destruir a igreja, se infiltrar na igreja. 2 Pedro vai falar sobre os falsos mestres, os falsos profetas, certo? Que naquela época já existia, falsos obreiros, falsos pastores, que estão fazendo o quê? Estão entrando na igreja e estão tirando da igreja o seu ardor, estão ensinando que o crente não pode sofrer, estão mostrando que não pode haver o que? Sofrimento, dificuldade, que a perseguição, certo? Não pode acontecer. E Paulo vai escrever esta carta exatamente para dizer para os irmãos, por isso que ela é geral, católica, né, que é universal, né? É por isso que Paulo vai escrever para aqueles que estão dispersos, ou seja, para os cristãos que estavam em Jerusalém e foram dispersos pela perseguição em todo o mundo. E ele vai dizer assim: olha, o que você está sofrendo, todos os irmãos estão sofrendo, em todos os lugares. A perseguição é grande, as contendas são grandes, mas olha, fica firme, por quê? Porque Jesus venceu e ele voltará, certo? Existe dentro das epístolas gerais também uma grande preocupação em falar da volta de Jesus, firmar os irmãos, cristologia também, mas o foco de 1 e 2 Pedro é trazer os irmãos à consciência que a perseguição pelo amor e pelo nome de Cristo é algo que vai estar conosco em todo o tempo, certo? Nós sempre seremos perseguidos, nós sempre seremos atribulados. Volte lá em Romanos, certo? Paulo vai falar dessa ardente aflição que nos assola. Isso está registrado, isso faz parte da nossa vida, do nosso convívio cristão. Não há como fugir dessas situações. E o que nós precisamos compreender, irmãos? Que toda perseguição pelo amor de Cristo, pelo nome de Cristo, o Senhor estará nos ajudando. Por favor, não coloque a perseguição que você está sofrendo, ou teus alunos estão sofrendo, por falar mal dos outros, por ser mal pagador, como sendo a mesma coisa, certo? Tanto Pedro, como Paulo, como João, vai falar da perseguição pelo amor de Cristo, não pela nossa forma atrapalhada de viver, tá? Então nós precisamos compreender que o amor de Cristo faz a diferença, mesmo no meio do nosso sofrimento. E as 3 cartas de João, elas vão falar a respeito das heresias, certo? Pedro fala dos falsos profetas, fala dos falsos pastores. João vai falar das heresias, principalmente uma heresia chamada gnosticismo, que vai dizer assim, que Jesus, ele desceu à terra, só que ele não era humano, não era totalmente humano, ele era meio Deus, meio humano, certo? Vivendo assim como se fosse um espírito errante, certo? Que nós precisamos nos debruçar em estudar filosofias e pensamentos para poder entender a Cristo e viver com Cristo. A ideia do Evangelho é diferente. João vai deixar bem claro que Jesus, ele esteve conosco, certo? Em carne. João viu. Ele vai dizer que o apóstolo amado, quem é ele, certo? Então vai ficar bem claro que a visão de João é combater as heresias. Ou seja, as cartas de João são cartas apologéticas que vão defender a fé. Fala do amor cristão, fala de salvação, fala do nosso advogado, mas a ideia central da carta é tratar do quê? Da nossa do combate às heresias, certo? Porque heresia já naquela época maltratava a igreja.
E quando nós entramos para Judas e Tiago, certo? Judas é uma epístola muito curta, mas vai continuar na linha do Evangelho de João, certo? Combater a heresia. Porque já naquela época as heresias faziam mal à igreja, já havia modismos naquela época, já havia oração pelos mortos, né? Já havia tudo isso. Então Judas vai pegar a mesma linha de João, certo? Combatendo as falsas doutrinas que estão dentro da igreja. Já Tiago, né? Tiago tem assim, ele é tido como um livro sapiencial, uma carta sapiencial dentro do Novo Testamento. Porque Tiago vai trazer a ideia de sabedoria, certo? Toda a sua carta vai mostrar como se mover em sabedoria dentro do cristianismo, desta nova vida em Cristo. E para nós encerrarmos essas epístolas gerais, nós temos a carta de Hebreus. Hebreus, ela foi escrita, pensando eu, por Paulo, certo? Para demonstrar aos seus leitores que é possível linkar a antiga aliança com a nova aliança, certo? Somente um homem como Paulo ou como Apolo, certo? Poderia fazer essa junção dos dois mundos, da antiga aliança, da nova aliança. Então, a ideia da carta aos Hebreus é mostrar Cristo na antiga aliança, mas que a efetividade é no novo pacto selado pelo sangue de Cristo. Então, em toda a carta aos Hebreus, você vai ver esse paralelo. A antiga aliança como sendo sombra, ou seja, sendo um modelo, e a nova aliança sendo a concretização da vontade e do projeto de Deus. E para encerrar, certo? Ele vai mostrar para nós que esta nova aliança, certo? Que a nova vida em Cristo é muito mais enfática, é muito mais clara, é muito mais simples de viver do que a antiga aliança com todos os seus rituais. E no nosso terceiro e último tópico, o pastor Douglas Batista vai abordar o seguinte tema: as epístolas continuam falando. Por quê? As epístolas, de uma forma geral, elas vão mostrar o nosso procedimento em Cristo e revelar a profundidade daquilo que Cristo fez em nós. Não é somente revelar a Cristo, mas é revelar a profundidade daquilo que Cristo fez em nós. E nós vamos ver a questão da justificação, santificação e glorificação. Todas as epístolas, de uma forma geral, elas vão abordar esses três pontos: justificação, santificação e glorificação. A justificação é o efeito do sangue de Cristo perdoando todos os nossos pecados. Vou dizendo aqui que nós somos perdoados, justificados, não tem mais nada que nos condene. A santificação vai dizer para nós que nós fomos no momento da conversão separados por Deus. Santo, santificar, separar, ok? E também a minha e a sua obrigação de continuar vivendo, certo? Continuar vivendo em santificação, em nova vida, certo? Não é ser salvo, uma vez salvo, sempre salvo, posso fazer o que eu quiser da vida, como muitos que esboçam a predestinação dizem. Não, nós somos salvos em Cristo. Eu sou salvo em Cristo. O dia que eu aceitei a Jesus, eu levantei as minhas mãos, eu fui automaticamente justificado, eu fui automaticamente santificado, mas o processo continua. Aí o processo é meu, eu me afastando daquilo que pode me afastar de Deus. É a santificação. E a justificação e a santificação vão nos levar a um outro processo.
chamado glorificação. Que isto se dará o quê? A partir do arrebatamento ou da justificação. Por enquanto, aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, estão no seio de Abraão, mas ainda não foram glorificados. Nós estamos aqui, fomos justificados, fomos santificados, mas ainda não fomos glorificados. Isto é, nós ainda não temos corpo de glória. O nosso corpo ainda está sujeito à materialidade, né? No vídeo não dá para ver, mas já tem barba branca, tem cabelo branco, ou seja, o corpo está entrando na sua fase de degradação, né? Ou corrupção, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. Mas quando nós formos arrebatados, ressuscitados, aquilo que é corruptível, isso daqui que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, nós seremos assuntos ao céu, certo? E ali, né, seremos arrebatados ao céu, e ali o nosso corpo será transformado para sermos a semelhança de Cristo. Tá bom? Irmãos, eu espero que eu possa ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Ore por nós somos sempre carentes das orações dos irmãos. E semana que vem nós estaremos reunidos para estudarmos a última lição desse trimestre, para fecharmos este trimestre maravilhoso, aonde nós vamos estar falando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.